Mateus, também conhecido como Levi, é um dos 12 apóstolos de Jesus e o autor tradicional do Evangelho de Mateus. Sua história é breve nos evangelhos, mais significativa, pois sua vida e seu chamado por Jesus revelam a mensagem central do Evangelho, o perdão e a inclusão dos marginalizados e pecadores no reino de Deus. Mateus é apresentado como cobrador de impostos em Cafarnaum, uma cidade próspera à beira do Mar da Galileia. Na época, os cobradores de impostos eram vistos como traidores pelos judeus, pois trabalhavam para o Império Romano, o governo opressor que ocupava a terra de Israel. Eles eram muitas vezes odiados por seu papel de coletar impostos dos compatriotas para os romanos, e muitos cobradores de impostos cobravam mais do que deviam, enriquecendo-se às custas dos outros. Por isso, eram considerados pecadores e desprezados pela sociedade. Mateus, sendo um cobrador de impostos, teria sido uma figura polêmica e, provavelmente, isolada. Ele era alguém que tinha se afastado dos valores tradicionais judaicos, e devido à sua profissão, era evitado pela maioria das pessoas. O chamado de Mateus é narrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus 9, 13, Marcos 2, 13, 17 e Lucas 5, 27, 32, vemos o episódio em que Jesus, passando pelo local onde Mateus trabalhava, o chama para segui-lo. Mateus estava sentado em sua banca de impostos, e Jesus, sem hesitar, diz: "Segue-me." Mateus imediatamente se levanta, deixa tudo para trás e segue Jesus. A resposta de Mateus ao chamado de Jesus é impressionante. Ele deixa sua profissão e seu modo de vida, provavelmente bem remunerado, para se tornar discípulo de Jesus. Esse ato de fé e abandono de sua vida anterior simboliza uma profunda transformação e o começo de uma nova vida ao lado de Cristo. Logo após o chamado, Mateus organiza um grande banquete em sua casa e convida Jesus e seus discípulos, além de muitos outros cobradores de impostos e pecadores. Lucas 5 horas e 29 minutos. Esse jantar causa escândalo entre os fariseus e mestres da lei, que criticam Jesus por comer e beber com pecadores. Eles perguntam aos discípulos de Jesus: "Por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores?" Mateus 9 horas e 11 minutos. Jesus, ouvindo as críticas, responde: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento." É Marcos 2 horas e 17 minutos. Essa resposta de Jesus reforça o propósito de seu ministério. Ele veio para alcançar os marginalizados, os excluídos e aqueles que estavam espiritualmente distantes de Deus. Esse banquete simboliza a aceitação dos pecadores e a missão de Jesus de restaurar aqueles que se arrependem e buscam um novo começo. Depois de ser chamado, Mateus se torna um dos 12 apóstolos, acompanhando Jesus em seu ministério público e testemunhando seus ensinamentos e milagres. A Bíblia não menciona muitas falas ou ações específicas de Mateus durante o ministério de Jesus, mas como um dos 12, ele é testemunha dos eventos centrais, como o Sermão da Montanha, os milagres de cura e exorcismo, e as parábolas de Jesus. Como discípulo, Mateus passa por uma transformação espiritual ao lado de Jesus. Ele, que era desprezado como pecador e agente do governo opressor, encontra em Jesus um novo propósito de vida e uma identidade como seguidor de Cristo. Mateus é tradicionalmente considerado o autor do primeiro evangelho no Novo Testamento. Embora o próprio evangelho de Mateus não nomeie seu autor, a igreja primitiva atribuiu este texto a ele, e a tradição o considera como o autor principal. O evangelho de Mateus é o mais judaico dos 4 evangelhos, cheio de referências ao Antigo Testamento, e é escrito para mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas. O Evangelho de Mateus enfatiza temas importantes, como o reino dos céus, a justiça, o perdão e a compaixão, refletindo possivelmente a própria experiência de Mateus com Jesus. Ele inclui o Sermão da Montanha, em Mateus 5, 7, que contém ensinamentos profundos sobre a ética do reino de Deus e os valores que Jesus quer que seus seguidores vivam. Outro aspecto notável do Evangelho de Mateus é o destaque que ele dá aos marginalizados e excluídos.
A inclusão de mulheres e gentios na genealogia de Jesus e as parábolas que falam de perdão e misericórdia podem refletir a própria experiência de Mateus como alguém que, antes de ser chamado, estava longe de Deus e da aceitação da sociedade, mas que encontrou em Jesus um novo propósito e redenção. A Bíblia não oferece muitos detalhes sobre a vida de Mateus após a ressurreição de Jesus, mas a tradição cristã sugere que ele continuou pregando o Evangelho após o Pentecostes.